chegou a hora da nossa pausa do café. Gente, olha, você sabe, né? Educar é a grande missão de pais e mães, e acho que da família de uma forma geral, né? Queira ou não, acaba que todo mundo se envolvendo. E de fato, está longe de ser tarefa fácil. A gente sabe disso. Mas olha, é gratificante. Os filhos precisam ser guiados pelos pais para os bons caminhos. Às vezes, é preciso a repreensão de certos comportamentos. O castigo é a forma que os pais encontram para mostrar às crianças que aquilo não é certo. Mas será que ele é necessário? Nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante, tão atual, com a nossa psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Minha querida doutora Solange, que saudade, prazer revê-la aqui no BG. Eu também estava morrendo de saudade já, essas férias não acabavam nunca. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos assistem, né? Prazer enorme ter você aqui conosco e sobretudo com esse assunto tão importante, tão atual, né? Porque, veja, acho que até já discutimos isso aqui em outras ocasiões, eu sou do tempo ainda, né, em que meu avô, meu pai, sobretudo os mais velhos, né, existia uma autoridade somente no olhar, né? E hoje a coisa está um pouco diferente, né? As crianças estão mais questionadoras, querem sempre saber os porquês da vida, e aí, quando se traz esses porquês, se traz os conflitos. Como é que a gente pode encontrar exatamente esse equilíbrio? Porque é preciso dizer não também à criança, né? Impor limites é sempre muito importante, né? Sim, com certeza, né? Toda criança precisa de limites, precisa de rotinas, precisa de regras. Mas a gente entende hoje, né, com a neurociência, a psicologia e toda uma pesquisa, né, que as agressões, os castigos, tudo isso, né, as humilhações, vão trazer para o adulto, né, um adulto menos saudável, vamos dizer assim. Então a gente tem que pegar e transformar esses castigos na disciplina positiva. É isso que a psicologia hoje está pregando, né? Porque eu não preciso humilhar um ser humano, eu não preciso humilhar uma criança para que ela obedeça. Nem pelo medo, né? Sim pela responsabilidade que a gente tem que passar para a criança de como é esse medo, de como é esse comportamento assertivo dela. Então, existem assim, a gente fala, quando a gente orienta os pais, Tiago, a gente sempre fala que as crianças vão modelar o nosso comportamento. Então, se eu grito com uma criança, se eu sou agressivo, se eu humilho, ela vai entender que aquilo é o comportamento certo. E ela vai acabar repetindo isso, não é verdade? Então, a gente precisa prestar muito atenção naquilo que a gente faz. A criança, a gente educa pela modelação. Ela modela os nossos comportamentos. Então, não adianta nada. Sai do celular, você está muito tempo no celular, mas só que o pai e a mãe estão o tempo todo no celular. É verdade. Agora, doutora Solange, me permita lhe interromper. Onde é que entra, de fato, por exemplo, a presença do castigo? A gente tem, é importante a gente dizer, não se trata de castigo físico, que aí ultrapassa, né, todas as barreiras e os limites, realmente é muito difícil, muito complicado. A gente tem exemplos realmente aí, inclusive, que beira a agressão. Beira não, chega à agressão. O castigo em si, porque a palavra castigo, ela traz aí, né, no bojo, né, ela é pesada, né, castigo, aquela coisa, mas é preciso que a criança se faça entender de alguma forma que ela cometeu alguma coisa errada, né? Então, hoje a gente usa as consequências lógicas, porque isso é o mais assertivo. Por exemplo, se a criança brincou, não quer recolher os brinquedos. Olha, se você não recolher os brinquedos, você não vai poder brincar mais com eles hoje. Porque a criança brinca, deixa, pega, volta, né? Então, assim, tudo tem que ter uma consequência lógica. Não adianta eu dar um castigo para a criança, por exemplo, ela espalhou os brinquedos, hoje você vai ficar sem um jantar. Não tem consequência. Primeiro que você não vai deixar a criança sem um jantar, né? Dificilmente você vai fazer isso.
e segundo, que não tem consequência do ato que ele fez. Então, para ele aprender que ele precisa recolher os brinquedos depois que ele brincar, ele vai entender que ele precisa, para ele brincar de novo, eu tenho que recolher os brinquedos. Tudo isso, a disciplina positiva prega muito por isso. Não é o castigo, não é deixar no quarto trancado, não tem nada a ver. A gente tem que dar as consequências lógicas. Deu um tapa no coleguinha, machucou o coleguinha, pede desculpas, vamos pegar lá o gelo, você vai passar o gelo nele, vai cuidar dele. É uma consequência lógica. Tipo, não quero levar o casaco para a escola porque não está chovendo, não está... Tá ok, então você não vai levar, mas você vai passar frio porque não levou o casaco, né? Então tem que ter as consequências lógicas para a criança entender o que ela pode e o que ela não pode. Ou seja, pelo que eu entendi, tem que ter uma ligação, né? Entre uma coisa e outra, né? Para exatamente refletir e saber que existe uma consequência, né? Exato, exatamente. Para aquela ação, né? Exato. Então, assim, e outra coisa, né? A gente precisa combinar antes, né, de qualquer coisa, precisa ter os combinados. A casa precisa ter uma regra. Olha, toda vez que você brincar, precisa recolher os brinquedos. Toda vez que você brincar, vai ter... Se você não recolher, você não vai brincar de novo hoje com os brinquedos. E assim, porque assim, a gente entende, Tiago, que tirar as coisas das crianças é muito ruim. Né? Assim, se você não brincar, se não recolher, eu vou jogar tudo no lixo. Não é assim, né? Você está ameaçando uma coisa que você não vai fazer. Perfeito. Né? Você não vai cumprir. O cantinho do pensamento ainda vale a pena, doutora Solange? Então, a gente está chamando hoje de cantinho da calma. Por quê? Né? A gente ensina a criança que às vezes a gente também precisa Tiago, reconhecer aquele momento que a criança está agitada, ou ela está com fome, está com sono, né? Olha, vamos acalmar um pouco. Então, esse cantinho da calma, ao invés do cantinho do pensamento, a gente está falando que a criança vai fazer. Olha, vai lá para o seu cantinho da calma um pouquinho, e nesse cantinho a gente vai deixar um cantinho da casa, onde tem lá os brinquedos que ele mais gosta, um ursinho que ele tem apego, alguma coisa assim, uma música relaxante. Vamos lá pro cantinho da calma para você se acalmar um pouco. As crianças hoje, né, até nós adultos, nossa vida é muito agitada e as crianças modelam esse comportamento também de agitação. A gente tem visto as crianças muito ansiosas, né? Então, será que não é o momento de ir para lá, para calma, né? Vamos para o cantinho da calma, um minutinho que fica lá. Porque, assim, às vezes até a gente é interessante o adulto ir com ela, né? Então, para ela entender que ela precisa se acalmar. Agora, vem cá, e umas palmadinhas, não vale não? Não. Doutora Solange. Vale não. Acho uma coisa assim, só uma coisa assim, não pode. Sabe também. Por quê, Tiago? A gente entende hoje que as crianças são diferentes de como nós éramos, entendeu? As crianças já nasceram muito questionadoras, como você mesmo disse. Então, se elas estão diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes também. Não deixando de ter regras, de ter disciplina, mas assim, agir de uma forma diferente. A disciplina positiva tem 3 pilares. É uma escuta ativa, a gente não escuta as crianças às vezes, a gente tem que ter empatia pelas crianças e a gente tem que ter respeito. Da mesma forma que nós adultos queremos ser respeitados, a gente também tem que respeitar. Essa é uma avenida de mão dupla, né? Com certeza. Exatamente. Né? E aí a criança vai crescer de uma forma mais assertiva, mais saudável, né? Porque a gente sabe que as agressões físicas, a criança, assim, muitas vezes, né, se torna um adulto com baixa autoestima. Estou falando de agressões físicas, né? Humilhações verbais, né? Então, a criança se torna um adulto com autoestima baixa, com nível de cognição comprometido, né? Então, assim, isso são feitas pesquisas, né? Então, a gente tem que acreditar nisso e a gente tem que mudar. Então, os papais e as mamães precisam ter uma linguagem clara com as crianças. Uma linguagem que você fala com uma criança de 3 anos não é a mesma que você fala com um adolescente. Claro, então precisa ter né, a linguagem clara. Precisa ter essa noção do todo, de uma forma geral, né? Olha, Você sabe que a gente podia ficar aqui o programa inteiro
mas existe uma pessoa chamada Bruno Góes, que você conhece bem, né? Olha, confesso que eu estou até com saudades de Bruno, viu? Eu vou essa semana lutar para ver se a gente volta já com a sua presença aqui no estúdio para a gente conversar olho no olho. Você se vacinou, parabéns. Sim, sim, já estou na idade, doutora Solange, já estou na idade, o tempo passa. Um beijo para você, tá? Prazer sempre revê-la aqui, sempre com opiniões e questionamentos e reflexões importantes, né, para o nosso dia a dia, né? Enfim, que sirva de alerta para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, até semana que vem, viu? Eu que agradeço, gratidão, um beijo a todos e uma ótima semana. Obrigado, até semana que vem, se Deus quiser, tá?